O Homem do Céu, capítulo 10. A prova de fogo. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, versos 8 a 10. Durante o jejum, embora meu corpo estivesse muito fraco, meu espírito se achava alerta, e continuei confiando no Senhor. Sabia que a graça dele era suficiente para mim. Entendi o que Deus me falou e continuei em jejum depois dos 40 dias. Orava constantemente e buscava o perdão e a misericórdia dele, não só para mim, mas também para minha família, a igreja e nosso país. Citava muito o Salmo 123, versos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Assim, Deus aceitou o desejo do meu coração de continuar a jejuar e orar. Entrei em uma batalha espiritual muito intensa, como nunca havia experimentado antes. Gostaria de me deter um pouco e explicar o que ocorre quando recebo um sonho ou visão do Senhor. Não acontece com frequência. Em geral, se dá quando Deus deseja me comunicar alguma coisa urgente. Todas as visões que já recebi foram bem curtas, normalmente duram apenas 1 ou 2 segundos. Muitas não passam de um quadro ou cena que cruza meu espírito e minha mente, mas é algo tão vívido e real que sei que veio do Senhor. Os cristãos não devem viver por visões e sonhos, nem buscá-los. Nossa obrigação é seguir a palavra de Deus e buscar a face de Jesus. Contudo, precisamos nos manter abertos para que Ele fale conosco da forma que desejar. Toda visão e todo sonho que recebemos precisam ser avaliados com cuidado diante das Escrituras, pois uma mensagem vinda de Deus jamais entrará em contradição com a Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus falou a seu povo através de sonhos e visões, e a Bíblia declara isso sobre os últimos dias. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Joel 2, verso 28. Em todos esses anos, o Senhor me deu apenas 1 ou 2 visões que enxerguei de olhos abertos, uma cena real, visível a meus olhos, e não apenas uma impressão interior. Uma delas aconteceu no dia do 40º dia do meu jejum. Vi uma forte tempestade de areia, uma imensa mancha amarela, vindo do deserto. Carregava milhões de vespas, cobras, escorpiões e lacraias, todos venenosos. O vento arrancou o telhado da minha casa. A base dela permaneceu firme, embora o telhado tenha ficado destruído e as paredes rachadas. As criaturas venenosas começaram a me atacar. Naquela hora voltei-me e me deparei com uma prostituta nua. Ela abrira a saia para se expor e me convidou a me aproximar dela para me esconder. Fiquei confuso. Por um lado, queria fugir das criaturas que me picavam e me causavam dor, mas não sentia a menor vontade de correr para os braços da prostituta. Eu não sabia o que fazer. De repente, minha mãe surgiu na minha frente. O rosto dela brilhava de paz. Com amor, ela disse: "Meu filho, deite-se logo." Entregou-me um grande pedaço de pão e me ordenou: "Filho, coma imediatamente." Os milhares de vespas, cobras, escorpiões e lacraias continuaram a me atacar. Eu não suportava mais a dor, então gritei: "Senhor, ajude-me!" Minha própria voz me despertou na visão. Vi que já era quase meia-noite e eu continuava na minha cela. A experiência foi tão real que demorei para entender que tinha sido apenas uma visão. Mais tarde, ainda na mesma noite, adormeci e recebi outro sonho do Senhor. Foi curto e não entendi o seu significado. Vi que alguém me carregava para uma sala de paredes brancas. Lençóis brancos me cercavam. Um homem de roupa branca me disse: "Estenda a mão sobre o lençol." Quando obedeci,
Surgiu no pano a marca vermelha da palma da minha mão. Não entendi como ela surgiu, pois não havia tinta, nem nada mais na minha mão. Acordei e não consegui entender o que aquilo queria dizer, mas sabia que o Senhor me mostraria o significado no momento certo. Coloquei a mão no irmão Lee, que estava perto de mim, e cochichei: amanhã vou passar por outra provação e vou sofrer mais por Jesus. Por favor, ore por mim. Ele resmungou alguma coisa e tornou a dormir. No dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, ouvi alguém gritar: tragam um para fora. As dobradiças de metal da porta da nossa cela rangiram. O irmão Lee me carregou até a sala de interrogatório, pois eu estava fraco demais para andar. Lee era novo convertido. Antes de se encontrar com o Senhor, era conhecido como um ladrão violento e implacável. Recebeu a incumbência de me vigiar atentamente e relatar todos os meus atos aos guardas. Eu sabia que o governo o colocara em minha cela como informante. Depois de passar algum tempo em minha companhia, ele percebeu que eu era apenas um pastor. Viu a consistência da minha vida e como Deus me sustentou com seu poder durante o jejum. Notou que eu vivia o que ensinava e que não era criminoso. Certo dia, enquanto me carregava de volta para a cela, inclinou-se e cochichou: eu agora creio no Senhor Jesus. Tornou-se um irmão muito amado. Antes de o interrogatório começar, senti que Deus estava ao meu lado e que Ele dera minha força e minha alegria, como escreveu o salmista. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Salmo 16, versos 8 e 9. Quanto mais meditava na graça de Deus, mais fé eu recebia. O irmão Lee orava em voz baixa enquanto me carregava, pois eu havia dito a ele que iria passar por uma grande provação. Os oficiais mandaram que ele me colocasse no chão e assentasse em algum lugar para esperar. Nesse dia, 2 novos oficiais me interrogaram. Recusei-me a falar. Limitei-me a fechar os olhos e ficar deitado. Um deles me chutou e gritou: hoje você vai falar. O outro abriu meus olhos à força e disse: olhe à sua volta, Yun. Temos vários métodos para lidar com gente como você. Se não quiser falar, vamos obrigá-lo. Dessa vez haviam providenciado vários instrumentos de tortura, inclusive chicotes e correntes. Outro oficial aproximou-se com um cacetete elétrico, colocou a voltagem no máximo e golpeou meu rosto, minha cabeça e várias outras partes do corpo. Imediatamente fui tomado de uma agonia insuportável, como se milhares de setas atravessassem meu coração. O Espírito Santo me encorajou com 3 versículos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. Enquanto eu meditava na palavra de Deus, Ele me fortaleceu para suportar tudo aquilo. Entendi que todo sofrimento que eu pudesse vir a enfrentar não seria nada se comparado ao que Jesus suportou na cruz por mim, e que nenhuma dor estava além de sua compreensão e compaixão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. O Senhor bloqueou parte da dor que seria mortal, eu senti. Os policiais pisavam em minhas mãos e pés e me davam um choque atrás do outro. Puxavam minhas pálpebras, lábios, orelhas e outras partes do corpo para me humilhar. Eu, porém, continuei me recusando a falar. Eu não passava de um monte de pele e ossos, quase morto, jogado sem movimento, sob o cimento frio. Percebendo que o método não estava funcionando, um dos oficiais subitamente mudou de atitude e passou a persuasão. Disse: parem, espere um pouco. E vou lhe dar mais uma chance. Se você confessar hoje seus crimes contra o governo e concordar em frequentar
a Igreja dos Três Poderes, nós o libertaremos. Podemos até permitir que você seja presidente da seção regional do movimento patriótico das Três Autonomias. Deixaremos de investigar seus crimes anteriores e lhe perdoaremos. Depois chutou-me mais uma vez e perguntou: Yun, você ouviu o que eu disse? Aceita minha proposta? Responda imediatamente. Antes de responder, lembrei-me da prostituta que tentava me atrair para a segurança. Subitamente meu espírito se separou do corpo e vi outra vez cobras, escorpiões, vespas e lacraias que haviam me atacado e quase me matado quando eu estava no chão. Entendi por que Deus me dera a visão na noite anterior. Os oficiais experimentaram o uso da brutalidade e depois o da sedução para me vencer, mas o Senhor me capacitou a resistir a ambas as táticas. Vendo que os métodos utilizados não produziam o efeito desejado, mandaram o irmão Lee me carregar até a clínica do presídio. Fui levado para lá e logo entrou na sala um homem baixo e gordo, vestido de branco. Ele se dirigiu aos 4 guardas que haviam me acompanhado e lhes pediu: por favor, deixe-me sozinho para examinar Yun. Quando eles saíram, o médico, sorrindo com maldade, me disse: Yun, eu posso fazer você falar. Esta agulha aqui vai ajudar a resolver seu problema. Ela vai fazê-lo falar. Chamou os guardas de volta. Então pegaram minhas mãos e meus pés e me prenderam na cama. Em seguida, separaram meus dedos e seguraram minha mão com a palma para baixo sobre uma tábua. O médico pegou em sua bolsa uma agulha grande marcada com o número 6. Começando pelo polegar esquerdo, enfiou a agulha por baixo de uma unha de cada vez. Não sou capaz de descrever o que senti. Foi a dor mais excruciante que já sofri. A dor intensa percorreu todo o meu corpo. Não consegui deixar de gritar. Vacilando entre a consciência e a perda dela, não sabia dizer se estava no meu corpo ou separado dele. Quando o médico chegou ao dedo médio, o Senhor misericordiamente permitiu que eu desmaiasse e não sentisse mais a dor que me era infligida. Ao acordar, não sentia nada nas mãos nem nos dedos, mas ondas de dores terríveis percorriam todo o meu corpo. A despeito do frio, eu estava coberto de suor, da cabeça aos pés. Entendi meu sonho. Eu vira a marca das minhas mãos ensanguentadas no lençol branco. Depois o irmão Lee me contou que não sabia o que estava acontecendo. Foi obrigado a ficar do lado de fora, na outra porta do corredor. Ele ouviu o médico gritar quando começou a me torturar: Yun, pegue essa sua teimosia e vá se encontrar com o seu Deus. O irmão Lee ouviu que eu gritava como um animal ferido, mas a única coisa que podia fazer era orar. Então curvou a cabeça e rogou a Deus que preservasse minha vida. Ao voltarmos para a cela, os outros prisioneiros perguntaram o que havia de errado comigo. O irmão Lee caiu com o rosto em terra e começou a soluçar incontrolavelmente. Assim que conseguiu se controlar, explicou o que tinha acontecido. Todos sentiram pena de mim e até os criminosos mais cruéis ficaram com os olhos cheios de lágrimas quando tomaram conhecimento de tudo. Agradeço a Deus por ter me protegido e me preservado durante essas provações. Eu sabia que ele estava usando a ira dos perversos para cumprir os propósitos dele para mim, acabar com o meu egoísmo e minha obstinação. Ensinou-me a esperar nele, a suportar dificuldades com paciência e a amar mais os irmãos em Cristo. Depois dessas torturas, senti que as palavras de Davi, no Salmo 102, versos 4 e 5, se encaixavam exatamente à minha situação. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Apesar de terem me perfurado, me chutado e me dado choques, nem os oficiais, nem o médico conseguiram o que queriam. Com isso, ficaram furiosos. Então elaboraram outro plano. Certa manhã, ouvi o portão da cadeia se abrir. Um dos homens da minha cela subiu para olhar pela janela. Viu entrarem oficiais do DSP bem vestidos, que ordenaram aos guardas: tragam Yun para fora. Mandaram o irmão Lee me enrolar em meu cobertor e me carregar. Um triciclo com um carro lateral esperava do lado de fora do portão para me levar ao hospital de Nanyang. Ali um médico me examinou e concluiu: Yun não tem nenhum problema sério, a não ser desidratação. Precisa receber soro na veia. A enfermeira preparou 2 frascos de soro,
fechei os olhos e ouvi o estalido das máquinas fotográficas enquanto ela examinava meu braço. O médico disse a ela: ele está magro demais. Não vamos conseguir encontrar nenhuma veia. Vamos ter que enfiar a agulha no braço dele. Os médicos e as enfermeiras estavam apenas representando para os repórteres e cinegrafistas que tinham sido chamados para testemunhar a cena arranjada. Como não conseguiram pegar a veia, deixaram-me em uma maca no corredor. Quem passava me olhava com desprezo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e medeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 22, versos 7 e 8. Eu era uma figura horrível e deplorável, como disse o apóstolo Paulo, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, versos 9 e 13. Por fim, a enfermeira enfiou a agulha de qualquer jeito no músculo mesmo, porque já estava irritada, por não conseguir encontrar nenhuma veia. Os repórteres continuavam esperando e a equipe médica se achava perturbada com a demora. Esvaziaram 2 frascos de soro no músculo do meu braço, que inchou imediatamente e me causou um sofrimento imenso. Os médicos e as enfermeiras não ligariam a mínima se eu morresse. Fizeram apenas uma encenação para a imprensa para provar que o Estado se preocupava comigo. As autoridades tinham certeza de que eu iria morrer logo e queriam mostrar que haviam tentado me ajudar. Levaram-me de volta à prisão, onde me aguardava outra sessão na sala de interrogatório. Fechei os olhos, mas de novo os oficiais forçaram minhas pálpebras com os dedos para abri-las. Fizeram o que quiseram, zombaram de mim, mas não conseguiram me obrigar a falar. 2 oficiais me levaram de volta à cela, jogaram-me no chão, tomaram meu cobertor e usaram 2 cacetetes elétricos para me dar choques e me golpear de novo. Foi uma hora tenebrosa para mim. Dessa vez, meus colegas de cela não sentiram pena. Mais cedo, enquanto eu estava sendo torturado, os funcionários da prisão haviam falado com eles. E um é um homem perverso, criminoso, antigovernista. Ele sabe que cometeu crimes muito graves, por isso está fingindo ser louco. Mas descobrimos o plano dele. A greve de fome é para manchar a imagem do nosso governo. Hoje, o examinaram no hospital e constataram que ele não tem nenhuma doença. Sendo assim, daqui em diante vamos tratá-lo como ele nos trata. Vocês, prisioneiros, precisam tomar cuidado com esse contra-revolucionário. A presença dele nesta cela trouxe má sorte para vocês. Afastem-se dele e nos informem se ele fizer alguma coisa suspeita. Quem fizer isso será recompensado com a diminuição da pena. Desse modo, com a promessa de uma recompensa, os outros prisioneiros, exceto o irmão Lee, foram levados a me odiar. Entre meus companheiros de cela havia condenados à prisão perpétua e outros com sentença variando de 10 a 20 anos. Carregavam muito ódio no coração e a oferta de pena mais branda era uma recompensa boa demais. Não podiam ignorá-la. Daí em diante passou a ser difícil até sobreviver dentro da cela. Se não fosse a proteção e a misericórdia de Deus, eu teria morrido com toda certeza. Havia 15 ou 16 prisioneiros em nossa pequena cela. Todos evacuavam no mesmo vaso. Pegaram minha roupa de cama e a encharcaram de dejetos humanos. O cheiro era pavoroso. O líder da cela, indicado pelos guardas, urinou deliberadamente em meu rosto e mandou que os outros o imitassem. Assim, todos, exceto o irmão Lee, urinavam sempre em mim, enquanto davam gargalhadas e zombavam. Foi uma humilhação tremenda, mas eu estava fraco demais para protestar. Sofria por dentro, mas suportei em silêncio. Pensei nas palavras de 1 Pedro 2,23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meditei também na promessa de Jesus. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Lucas 6, versos 22 e 23. Além de tudo isso, os guardas passaram a tratar meus companheiros de cela com mais crueldade ainda. Então eles me odiaram cada vez mais e me culpavam por terem o sofrimento aumentado. Todo dia
Em uma hora determinada, os prisioneiros iam ao pátio para se exercitar. Uma tarde também fui levado, e os guardas mandaram que me jogassem no tanque séptico, que recebia os dejetos de todos os prisioneiros. Os guardas urinaram em mim e tentaram me obrigar a defecar, mas como fazia tanto tempo que eu não comia, isso era impossível. Meu corpo estava reduzindo a quase nada. Pesava apenas 30 quilogramas. Os guardas me davam um choque atrás do outro e me forçavam a andar como um cachorro no meio das fezes humanas. Chutaram-me com as botas de ponta de metal e me obrigaram a rolar no excremento. Chegaram a usar os cacetetes elétricos dentro de minha boca. Não há como descrever a dor que senti. Pensei que meu cérebro fosse explodir. Até hoje minha mente e meu corpo tremem quando me lembro dessas experiências. Eu queria morrer para me livrar da dor. Em vez de buscar palavras para descrever o que senti, limito-me a citar as do salmista. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Salmo 22, versos 12 a 15. Finalmente perdi a consciência. Todos os outros prisioneiros testemunharam estes fatos. Os guardas queriam que eles zombassem de mim e me humilhassem. Uns obedeceram, mas outros não suportaram o que viam e choraram muito. Meu cunhado estava na prisão na mesma época que eu, em outra cela. Quando viu o meu estado, saiu correndo do grupo e tentou me ajudar. Os guardas deram choques nele e o chutaram, gritando: "Quem você pensa que é? Saia daqui!" Assim que a corrente elétrica o atingiu, ele caiu desmaiado. Chegou o março de 1984. O longo inverno terminava e não nevava mais, embora as manhãs continuassem frias. Eu tremia por causa do vento frio, porque vestia apenas trapos e roupas rasgadas que os outros prisioneiros tinham me dado. Certa manhã, fizemos fila para ir ao banheiro, mas eu estava tão fraco que não ficava de pé. Então os guardas me mandaram ficar apoiado na parede. Lembrei-me da noite em que fui preso, quando os irmãos Zhang Zhen e também outros companheiros haviam lavado meus pés com tanto amor. Lembrei-me do belo cachecol que Zhang me dera, dizendo: "Este cachecol vai protegê-lo do frio." Senti que meus amados irmãos e irmãs estavam sempre comigo, mesmo na prisão. O companheirismo gostoso deles me dava grande consolo. O cachecol enrolado em volta da cintura continuava a me aquecer. Com isso, eu sentia que ainda estava ligado aos crentes. Naquele dia, fui deixado sozinho no muro até o pôr do sol. Então mandaram o irmão Lee me buscar e me carregar de volta para a cela. Quando entrei, descobri que os guardas ainda não haviam se esquecido de mim. Arrancaram o cachecol da minha cintura. Eu tinha uma pequena caneca de porcelana que ficava amarrada no cachecol. Pertencia à minha família e era decorada com cruzes azuis pintadas. Aquele objeto me fortalecia, me lembrava da cruz de Jesus e também do amor da minha família. Os prisioneiros a desamarraram e a lançaram no mictório. Jogaram o cachecol também no meio do excremento humano. Fui tomado de dor e ira. Lutando com todas as forças, me arrastei até o mictório para recuperar a caneca. Os prisioneiros urinaram nela e em minhas mãos. Agarrei-a e a segurei bem forte contra o peito. Estava muito irado por terem tentado me privar do último bem material precioso para mim. Tive vontade de revidar o ataque com palavras, mas o Senhor me impediu e me disse: "Não torneis a ninguém mal por mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Romanos 12, versos 17, 19 e 21. Arrependi-me dos meus sentimentos. Comecei a abençoar meus companheiros de cela, especialmente os que me insultavam mais. Menos de 2 dias depois, a ira de Deus caiu sobre eles, que começaram a se coçar com sarna. A coceira era tanta por todo o corpo que eles ficaram enlouquecidos. Só eu e o irmão Lee fomos poupados. Embora eu tivesse me deitado em dejetos humanos e passado pelas piores condições sanitárias possíveis, o Senhor não permitiu que a doença me atacasse. Os guardas me observavam constantemente à procura de um sinal de fraqueza, mas viram que eu passava o tempo todo deitado de costas, sem falar nada.
As autoridades penitenciárias descobriram que o irmão Lee me ajudava em segredo. Com amor, impedira que os outros prisioneiros me causassem mais sofrimentos e os aconselhava a me tratarem com bondade. Por isso, eles o transferiram para outra cela. Então fiquei sozinho, sem a companhia de nenhum crente. Os guardas me pegaram e me jogaram de novo no mictório. Os prisioneiros urinaram em meu rosto. Eu queria gritar, sentia-me solitário demais. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Salmo 69, verso 20. Na manhã seguinte, os outros prisioneiros acordaram com o corpo coberto de vergões vermelhos. Era uma doença chamada pústula. Eles não suportavam o incômodo, coçavam os vergões até escorrer pus. Os doentes não conseguiam deitar nem dormir, de tanta coceira. Os guardas me examinaram, arrancaram minhas roupas de baixo para ver se eu contraíra a doença. Achava que o mais provável era eu ter adoecido e transmitido para os outros, já que tinha passado tanto tempo no meio dos excrementos. Descobriram que eu era o único livre da aflição. Meus colegas de cela me deixaram um pouco em paz e se concentraram em aliviar seu próprio desconforto. O líder da cela foi o mais atingido. Todo o corpo dele, até o rosto, estava coberto de feridas. Os outros tinham medo de se aproximar dele. Como eu não estava doente, os companheiros tiraram minha cama de perto do mictório e a levaram para perto da do líder, para ver se eu pegava a doença dele. Os prisioneiros e os guardas estavam furiosos porque eu não estava sofrendo como os outros. Um dos meus colegas de cela, chamado Yu, me observava com atenção havia várias semanas. Ele se aproximou e, com muita bondade, pôs um cobertor em cima de mim e se mostrou simpático comigo. Foi um substituto para o irmão Lee, enviado por Deus. Certa noite, Yu se aproximou para me cobrir. Eu segurei o braço dele. Estava tão fraco que minha voz não passava de um sussurro. Ele abaixou a cabeça para ouvir. Yu, você precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Naquele exato momento, em silêncio, ele recebeu a salvação. O líder da cela, que sofrera tanto com a doença, passou a me odiar ainda mais quando percebeu que eu não adoecera. Tomou meu cobertor e me enrolou no dele, contaminado pela doença, sujo de sangue e pus que escorreram de suas feridas. Contudo, o Senhor me protegeu e nem assim eu contraí a enfermidade. O diabo me atacou e me ameaçou através de muitos homens perversos, mas o Espírito Santo me fortaleceu em Jesus, apesar de meu corpo exterior estar quase totalmente destruído. Todos os meus inimigos foram confundidos. Eu ouvi os prisioneiros especulando sobre quanto tempo mais eu viveria. Uns diziam, não vive mais do que 3 dias, e outros, por certo não vai sobreviver nem a esta noite. Aposto que vai morrer antes de amanhecer. Se ele sobreviver a esta noite, eu dou para você meu manto. Eles apostaram, mas eu não morri. Os que apostam contra o servo de Deus podem ter certeza de que perderão. Eu havia me colocado nas mãos do Senhor da Justiça. Não vivia mais por minhas próprias forças, mas somente pela graça de Deus. O DSP não conseguiu extrair da minha boca nenhuma confissão que pudesse ser usada contra mim. As autoridades locais temiam que eu morresse, pois teriam de prestar contas às autoridades da província. Diante disso, havia muito nervosismo. A prisão solicitou a presença de várias enfermeiras. Usaram um instrumento para abrir minha boca e uma garrafa para me obrigar a engolir sopa. Mas eu me recusei e deixei cair tudo no chão. Repórteres tiraram fotos para serem usadas como evidência de que as autoridades haviam feito todo o possível para preservar minha vida. Quando viram que eu deixei a sopa cair no chão, zombaram de mim e disseram, agora tanto faz se você morrer. Não damos a mínima. Fizemos tudo o que era possível para ajudar. Você acha que a sua greve de fome vai afetar o governo? Mas agora até queremos que você morra e vamos dizer que foi suicídio. Vamos cremar seu corpo e ficaremos felizes por nos livrar de você, seu estúpido.